Mata Galinha significa Dias Macedo, resistência, amor, cuidado, mão com mão se juntando. E é muito bonito que a imagem que as pessoas têm de vestir a camisa, aqui a nossa imagem é vestir a touquinha. Então você vê cada criança vestindo essa touquinha, cada mãe, cada pai, cada idoso, cada pessoa cuidando desse bloco. E que mais vezes a gente tenha mais pessoas vestindo essa touquinha e deixando que esse trabalho se perpetue por muitos e muitos anos. E quem sabe o cocoricó ressoe no coração de cada um, fazendo com que esse trabalho continue para além das pessoas, para além do mundo, para além de tudo, e que invada esse Dias Macedo de alegria. Era uma vez, em um dia chuvoso, um homem que estava em sua bicicleta que vendia galinhas. Era um dia tão chuvoso que ali, perto da entrada do bairro Dias Macedo, tinha um braço do rio Cocó. E esse braço, quando chovia muito, quase que emendava e alagava toda a rua. E esse homem, nessa manhã chuvosa, estava em sua bicicleta, que ele vendia galinhas, com muitas galinhas vivas. A chuva estava tão grande, a ventania tão grande, que ele se desequilibrou e caiu junto com as suas galinhas, e assim deu-se o lugar do Mata Galinha. Em homenagem a esse Mata Galinha, essa história, surge o nosso bloco de pré-carnaval aqui no bairro Dias Macedo. Olá, pessoal de Felipe. Eu participo do grupo já há algum tempo, da questão da fundação dele. Uma coisa que me deixou muito feliz foi saber que o pessoal do teatro, na pessoa do Raimundo, resgatou esse nome, Mata Galinha, porque é a própria história da fundação do nosso bairro. Como eu sou descendente da família Dantas, que foi a família pioneira que começou tudo, e o pessoal também gostava de teatro, então foi uma felicidade muito grande trazer esse nome Mata Galinha. Quando a gente começou, que aí eu nem estava nos primeiros passos, ou seja, nas primeiras saídas do bloco, uma ideia me veio na cabeça que seria compor algo em relação ao Mata Galinha, porque o bloco saía com musiquinhas tradicionais, as marchinhas de carnavais, e eu disse, não, o bloco tem que ter música própria. E eu criei uma primeira música, e graças a Deus a gente foi para um estúdio de gravação. Estava saindo a prefeita para assumir o novo prefeito, e uma das promessas dela seria pegar todos os grupos culturais, blocos carnavalescos, maracatus, e gravar um CD. E a gente foi gravar esse CD assim, com a equipe profissional no estúdio do Ítalo e Reno. E eu e a Terezinha fizemos essa música. Explode de alegria e vibra de emoção, bloco Mata Galinha, arrastando a multidão. Quero ver você sorrir, quero ver você pular, quero ver essa energia me contagiar. No segundo ano, eu pensei numa outra música, porque tinha um bloco que estava entrando, de um amigo da gente também, que estava sendo patrocinado pela prefeitura, não sei, e esse bloco não conseguia arrastar a multidão que nem o Mata Galinha estava fazendo, e eu fiz essa música. Mata Galinha, meu bloco é tradição, eu vou cantar, eu vou pular de alegria e vou fazer folia no seu coração. E uma coisa que eu também queria acrescentar e dizer assim, tem um cara que é fundador, e eu não posso falar o nome dele, mas como eu considero que ele é um palhaço, então eu sou palhaço da alegria e a fantasia é minha ilusão, que foi o que eu fiz para o Raimundo. Eu acredito que, assim, não só o bloco Mata Galinha, mas qualquer grupo que se preze, né, ele tem que ter uma identidade. E essa identidade, dentro da musicalidade, ela vai contar muito da história do grupo, as pessoas que fundaram, as pessoas que estão participando, e também vai arrastar o povo para cantar a música. Né? A felicidade de ter esse CD gravado, mas o nosso sonho, e aí eu já tinha até falado com a Luizete, da gente fazer um EP das músicas que a gente já tem, né? Composta, para fazer um lançamento legal, assim, das músicas do bloco Mata Galinha. Pois é, muita gente não sabe, mas Pedro Dantas, que é o nome da rua principal, foi meu bisavô, né? Era o avô da minha mãe. E dizem que, por coincidência do destino, não sei, ou mera coincidência, eu herdei muita coisa dele. Inclusive a questão do teatro, da dança, da música, porque ele era um cabra festeiro.
Ele juntava toda a massa de Fortaleza, a massa antiga, os compositores, violonistas, poetas, e passavam de semanas aqui no Mata Galinha, fazendo a festa de São Francisco. Então isso para mim é uma honra muito grande. Tem uma outra história, que aí a rua que o Raimundo mora, que é a rua Maria Saraiva, ela é nada mais, nada menos que a irmã do Pedro Dantas. Então, ou seja, são dois nomes de pessoas da família que denominam o bairro Dias Macedo hoje. E a maioria do pessoal não sabe, infelizmente, não pesquisam. Aí eu poderia até agora acrescentar que no Wikileaks tem umas páginas lá que você pode escrever as suas histórias, ou a história de alguém, ou a história do bairro e tal, que chama Wikiversidade. E lá eu conto toda a história do Mata Galinha desde o começo. É só botar lá Wikiversidade, Mata Galinha, que você vai ver toda a história lá. O Bloco Mata Galinha, nesses 2 anos de pandemia que a gente ficou parado e tal, que não tinha essa alegria de ir para a rua, de chamar o povo, representa, assim, saudosismo. Eu só diria isso, saudosismo. A gente vai colocar um bloco no bairro, que é a referência do bairro. Olha só, e eu espero que no próximo ano a gente possa sair nas ruas aí, alegrando o povo, chamando os pintinhos, as galinhazinhas, então seria muito bom. Olá, sou Gal, artista do bairro, e durante muitos anos faço parte do bloco Mata Galinha, no princípio do princípio mesmo, na primeira vez que o bloco saiu. Então, assim, o bloco para mim e para todos os meus amigos artistas e para a comunidade é um bloco muito, muito importante. É o bloco realmente da alegria. E assim, durante muitos anos, depois que as coisas foram passando, né, que a gente batia muita panela, agora não tem mais panela, agora tem bandinha, que maravilha, o bloco ficou chiquitoso agora. E também é uma coisa muito massa, que as pessoas gostam muito mesmo, essa coisa que eu, Raimundo, a gente faz de animador. A gente passa pelo bairro, conversando com as pessoas, chamando a senhorinha que está tomando seu café. E o que me deixa mais feliz é que quando o bloco está passando em outra rua, as pessoas chamam, gritam que já estão arrumadas, as pessoas que não podem sair da sua casa. Então elas ficam lá no seu portão já caracterizado, toda animada para que o bloco possa passar. Então todo ano a gente pensa muito bem em que ruas vamos passar, porque todo mundo do bairro quer ser contemplado para ver essa grande festa que é o bloco Mata Galinha. Mata Galinha! Então, esses tempos pandêmicos, né, que a gente ainda está quase saindo, foi um tempo bem difícil, porque mesmo com a pandemia as pessoas ainda perguntavam se não ia ter uma live, como era que a gente ia fazer, qual era a forma de fazer para que o bloco pudesse sair. Então, assim, foi um tempo bem difícil para nós, que somos os organizadores do bloco, porque realmente não teve como sair. E com isso a gente vê a importância do bloco Mata Galinha realmente para as pessoas, né? Essa alegria de estar, essa alegria de fazer parte dessa cultura tão massa e maravilhosa que é o Bloco Mata Galinha no nosso bairro Dias Macedo, né? Onde as pessoas realmente se alegram. Me lembrei agora, nesse momento, olha que coisa massa, estou até quero me emocionar. Me lembrei agora do momento de uma moradora do bairro, onde foi em 2017, onde ela pegou uma depressão. E aí o Bloco Mata Galinha foi que fez ela realmente ir para o portão. O portão, ela não se caracterizou, porque ela sempre era uma brincante do Mata Galinha, mas esse dia ela colocou o gorrinho que ela tem, do Bloco Mata Galinha, e ficou lá. E aquele sorriso, metade sereno, metade contido, metade de que eu estou aqui, foi o primeiro passo para que ela pudesse sair da depressão. Então, para nós, foi um momento muito emocionante. Foi um momento que a gente parou o carro e ficamos lá falando com ela. E que só de ver ela no portão, a gente vê a grande significância do Bloco Mata Galinha nas pessoas. Como ela mexe com o cotidiano das pessoas. São tantas palavras, tantos sentimentos agora em falar de que como é que eu me sinto como artista estar colaborando com esse bloco tão importante, né? Para mim, primeiramente, a importância vem dentro de mim, para comigo, depois para com o bairro. Eu me sinto muito feliz por poder desde o princípio estar e eu vou querer estar para sempre nesse bloco, enquanto eu viver, enquanto eu estiver.
porque para mim é transformador, né? Me transforma e transforma as pessoas. Então eu acredito que o Mata Galinha, ele é um processo, assim como é a vida da gente, né? E dessa coisa de resgatar também, resgatar a nossa cultura, né? De tudo que o bairro nos proporciona. E eu tenho certeza que o Mata Galinha, tanto para mim como para todos os moradores do bairro, além de ser algo de divertimento, é algo de transformação, que nos transforma todos os anos. Bloco Mata Galinha na rua! Meu nome é Maria Célia Amara da Costa. Sou moradora do bairro Dias Macedo. Trabalho com argila, sou um artesã. Desde criança eu iniciei o trabalho com argila e algum tempo depois com papel. E a gente trabalhou junto, eu, Raimundo, trabalhou junto. E brinquei muito com ele, me vestir muito de bruxa, eu gostava de me vestir de bruxa, para levar bombom para as crianças perderam o medo, né, da bruxa. Aí perderam o medo. Mas foi uma coisa boa, né, as crianças perderam o medo. E a gente brincou muito. Eu fiz um boi também para esse bloco do Mata Galinha. Fiz outras coisas a mais, a gente se ajudou um bocado. Me vestia as criancinhas, eu gostava muito de fazer roupa de carnaval para as crianças. E já está há algum tempo que eu estou afastada do bloco. As crianças também cresceram, aí já não tem mais crianças para brincar. Eu sinto saudade do bloco, das brincadeiras. A gente andava ruas e ruas, era aquela coisa, era cansativo, mas era animador, né? E a gente sentiu falta agora nessa pandemia, não tinha nada para animar ninguém. Era todo mundo dentro de casa com medo do vírus, eu ainda tenho medo do vírus. Mas era aquela coisa, eu disse, menino Raimundo, bater isso aí, alguma coisa, né? Pra gente ver, pra gente correr pra porta. Mas não aparecia ninguém, todo mundo guardadinho dentro de casa, né? Com medo do vírus. Mas graças a Deus a gente já se livrou. Nós temos que trabalhar com o povo agora, fazer um bicho desse, pra gente mostrar pro povo, que fez medo do povo. Então, isso aí é a nossa história, do nosso bairro, da nossa gente, né? Da nossa cultura. E eu estou aqui com meus papéis, com meus barros. Ainda volto a brincar de novo. Tá em Deus. Meu nome é Terezinha Barbosa, né? E eu participo do Bloco Mata Galinha desde 2005. Em 2005 eu comecei a acompanhar o bloco com meu filho. Depois eu fui convidada a cantar, né, uma marchinha do bloco junto com o Aldir, foi gravada em estúdio. E para mim foi uma grande honra participar desse momento. E graças a Deus, até então, eu fiquei evoluindo mais ainda com o bloco, né? Pois é, essa evolução do Bloco Mata Galinha, para mim, assim, foi uma parte cultural muito rica, porque no começo do bloco, né, tinha esses batidos das latas, que era para justamente chamar as pessoas para correr atrás do bloco. Depois teve aí esse conceito da gente gravar esse CD da marchinha do bloco e dar continuidade também com a marchinha tocada no bairro, né, que é uma tradição que não existe mais. Mas, assim, o Mata Galinha conseguiu resgatar essa tradição de marchinha só tocada, né? Para a gente acompanhar, dançar, brincar com filhos, famílias. Então, para mim, era muito saudável esse momento que acontecia aqui no Dias Macedo. Para mim, alegria, porque, assim, eu acompanhava e quando a gente saía na rua, todo mundo vinha ver, né? O bloco. Então, eu sentia que as pessoas gostavam desse momento. Era rico para a cultura do bairro e rico para o próprio bloco, que as pessoas valorizavam, né, esse trabalho. Então a gente ficava assim muito lisonjeada por ter apoio da própria comunidade. Para a gente assim que gosta da cultura, que gosta da brincadeira, né, foi um momento propício que tinha que acontecer, mas assim deixou aquele vazio, né, o vazio do momento, o vazio da brincadeira. E assim, a gente sempre dizia, nessa época o bloco passava na rua e nesse ano está fazendo falta. Mas assim, a gente tinha o conceito que isso ia melhorar com o tempo, né? Como graças a Deus, agora a gente já está podendo se soltar mais um pouquinho para fazer as brincadeiras novamente, mas com cuidado. Quando a gente usava umas touquinhas de galinha, a gente usava umas touquinhas, meu filho também usava, a gente saía acompanhando o bloco, tudo, fazia uns pintinhos. Aí era muito bonito porque assim, era aquela multidão de galinhazinha, participando da brincadeira e era muito bom esse momento. Eu ria demais, até tirava foto do povo e era muito gratificante para nós.
Queria só agradecer, né, pela cultura que existe através do Raimundo da Luizete dentro do nosso bairro, né, que nosso bairro precisa muito desses momentos de cultura, que a gente é rico em cultura, só não tem muito apoio, né, assim, de autoridades que possa ajudar mais ainda, mas é muito gratificante participar desses momentos. E assim, com o Aldir, né, eu gravei estúdio A Machinha e vou cantar só um trechinho do que eu ainda me lembro, né, que a idade pesa, mas eu ainda me lembro do refrão. Explode de alegria e vibra de emoção, é o bloco Mata Galinha arrastando a multidão. Explode de alegria e vibra de emoção, é o bloco Mata Galinha arrastando a multidão. Eu sou a Mirtes, nasci no bairro, morei aqui e o bloco Mata Galinha surgiu aqui do nosso grupo de teatro. E eu sempre participava e há algum tempo eu saí do bairro, fui para Messejana, mas nos dias do bloco Mata Galinha eu estava aqui, eu, minha mãe, meu esposo, todos nós participando deste bloco, porque é uma coisa que resgata a cultura do bairro e é uma diversão que não existia no bairro. Quem quisesse brincar carnaval, participar de pré-carnaval, ia para esses bairros onde eram mais conhecidos que existia ou para a praia. Então foi uma ideia interessante que surgiu do grupo de fazer um bloco aqui no bairro. Primeiro surgiu outro bloco do César Simpatia, né? E depois o nosso bloco. E esse bloco era tão animado que vinha pegando as famílias. Começava com os jovens, depois as famílias, e com o passar do tempo as famílias iam acompanhando as suas crianças. Todas as crianças do bairro queriam participar deste bloco. Até a minha mãe, de 80 anos, ela não perdia. Ela ia caminhando, acompanhando até o fim. Então, com essa alegria de participar do bloco, também veio para ajudar. Então, eu via que precisava de algumas estruturas, que era no cordão, orientar as crianças para ir para o meio da rua, e contagiava todo mundo ficava esperando. Quando era o dia, né, e ficava na janela, ficava nas portas, e alguns acompanhavam até a pracinha. Então, para mim, este bloco, neste dia, trazia um dia diferente para o bairro. Uma alegria a mais, uma diversão a mais. Até antes da pandemia, né, ainda existia o bloco. Aí, depois da pandemia, em todos os locais, não foi só o bloco, em todos os locais, todo mundo ficou recuado dentro de casa, só ali com a família, com a televisão. E a ansiedade veio para quase todo brasileiro, né? E na nossa casa também. Então, eu vejo assim, está começando um ponto inicial, um ponto de partida. Então, eu espero que as atividades retornem, mesmo assim devagarinho, mas que retorne o próximo ano. Está todo mundo já vacinado. Então, a gente não pode deixar morrer essa diversão no nosso bairro, né? Nossa cultura. Apesar da violência estar imperando também nos bairros, mas vamos tentar continuar esse trabalho tão bonito, né? Tão alegre que existiu. Então, a gente espera que continue. No próximo ano a gente bote o Mata Galinha para frente, viu? É um momento de interação, é um momento de alegria, é um momento de diversão. Então, a gente espera que esses tipos de atividade, esporte, música, dança, teatro, o bloco, favoreça a diminuição dessa violência, né? E principalmente nas crianças. Que as crianças sintam esse momento de alegria e os jovens comecem a participar e ver outras coisas mais agradáveis do que só violência, né? Então, eu acredito que é por aí que deve se mudar essa visão de medo, de pandemia, envolver umas atividades que mexam com as pessoas, com o sentimento das pessoas, né? Esse sentimento de alegria, de felicidade. É isso que eu acho que deve, daqui para frente, a gente procurar trabalhar nas pessoas. Não só nos jovens, nas crianças, mas muitos adultos ficaram travados dentro de casa, né? Eu tenho medo, não vou mentir, eu tenho medo de participar de algumas coisas. Mas eu tenho que começar a vencer este medo participando. E para participar tem que ter pessoas disponíveis, dispostas a oferecer isso no bairro, né? Uma resistência de cultura no bairro. Porque tudo aqui a gente tem que sair.
Para ir para o teatro tem que sair, para ir para um show tem que sair. Aí no bairro a gente não vê essas coisas. É só o Bloco Mata Galinha, festival de quadrilha, um teatro aqui e acolá, né? Então está precisando demais nos centros comunitários, nas praças, nas associações. Agora envolver todo mundo, não ficar só um grupo com essa atividade, né? Envolver todo mundo. Nós temos aqui vários grupos de esporte, né? Pode envolvê-los também. O Bloco Mata Galinha para mim é um despertar para viver momentos de alegria, momentos bons, que vem de criança até o idoso. Tem umas idosas aqui que dizem, não vai ser o Bloco Mata Galinha esse ano, não. Esse ano não, mas no próximo sai. Né? Já tem as pessoas, até uns fãs-clubes de idosos e de crianças, viu? Bom, eu sou Luísla Carvalho, estou no grupo e faço parte do Mata Galinha desde o começo do bloco, assim, né? Não saí o primeiro ano, mas desde os primeiros anos eu estou acompanhando, ajudando na organização. E o mais legal do grupo é que, do bloco, é que ele começou como uma grande brincadeira, assim. Na verdade, era um grupo de pessoas que queria fazer algo que movimentasse o bairro, que trouxesse alegria e que viesse nesse intuito de cumprir uma função, um lugar que não existia de comemoração de pré-carnaval no bairro. Não tinha muito essa tradição. Então, quando a gente começou com a proposta do bloco, era algo bem simples, que a gente construía as fantasias, a gente pegava o que tinha já do teatro, de elemento de figurino de outros espetáculos, então a gente saía com isso. Na verdade, as alegorias éramos nós, né? Nós que íamos caracterizados, maquiados, e aí aos pouquinhos isso foi crescendo, aí a gente começou também com a questão das pinturas, a gente começou a pintar o rosto das crianças, então quem chegava no bloco, a gente fazia esse movimento de chegar mais cedo na praça e fazer essa concentração com as pessoas. A gente levava o material de maquiagem que a gente tinha, a gente levava o que tinha de acessório para as pessoas irem se caracterizando. Então isso foi ganhando uma outra proporção à medida que as pessoas foram aderindo ao bloco, querendo participar dele. E aí, ao longo dos anos, né, porque o bloco já tem alguns anos aí de estrada, a gente foi tendo a oportunidade de experimentar outras vivências a partir e através do bloco, né? Nós tivemos a oportunidade de começar a escrever projetos e aprovar esses projetos para poder ir ganhando corpo e ter como investir no bloco, para que ele tivesse os adereços, tivesse os bonecos que a gente não tinha, e a gente fez questão de montar as galinhas, construir essa estrutura, e esse processo todo foi muito legal porque a gente também participou dessa construção. Então a gente fazia oficinas para construir esses bonecos, a gente fazia oficina para crianças pintarem as próprias camisas. A gente começou a proporcionar também, a gente participou de um festival de Rainha e Rei Momo, então a gente levou a Rainha e o Rei Momo do Bloco Mata Galinha para um concurso que teve no Oasis. Então foi uma oportunidade também de levar o bloco para fora do bairro, com outras atividades, e isso foi um momento também muito marcante para a gente. E hoje eu costumo dizer que uma brincadeira que começou dessas pessoas, de um desejo de levar alegria e de comemorar o pré-carnaval no seu bairro, se tornou mais do que um desejo nosso. Agora ele é um desejo dos moradores e das pessoas que moram no Dias Macedo, de cobrarem às vezes da gente que quando é que vai ter. E aí, com a necessidade do edital, a gente acabava que a gente só saía uma vez. E aí, com a entrada dos editais que a gente foi aprovando, a gente foi saindo mais do que uma vez. Então a gente tinha uma saída que saía do Renascer, um dia que saía do Renascer, um dia que saía do Aqui-Fica, um dia que saía da Praça do Zequinha. E aí, aos poucos, a gente foi mantendo isso e o percurso sempre ia aumentando à medida que as pessoas iam requisitando isso. Eu lembro que a gente tinha um percurso pequeno e aí todo mundo queria que o bloco passasse na sua rua. E aí, a cada ano, a gente dizia, não, vamos passar na rua de fulano, vamos passar na rua de cicrano. E aí, hoje, a gente consegue ter um percurso, um roteiro que a gente tenta passar de uma ponta a outra do bairro, passando no maior número de ruas que a gente consegue, para justamente contemplar mais gente que às vezes não consegue ir seguindo, mas quer ver o bloco passando na sua rua, quer participar de um trecho do bloco, e isso é muito legal. Outra vivência que a gente teve muito importante fora, né, de conseguir levar o bloco para fora do bairro, foi uma oportunidade que a gente teve de gravar 2 músicas de marchinha do bloco num CD. Era um projeto que ia reunir várias marchinhas de carnaval de blocos diferentes de Fortaleza, e a gente conseguiu colocar 2 músicas nossas nesse CD. Isso foi um momento muito marcante para a gente. Aí, quando a gente retornou com esses CDs gravados, foi muito bom que a gente tinha uma feijoada tradicional do Mata Galinha, que a gente sempre faz para divulgar, para preparar a chegada do pré-carnaval. E aí, nesse ano, a gente lançou o CD das marchinhas nessa feijoada. E aí todo mundo queria levar o seu CD, a gente conseguiu ganhar alguns CDs, né? Cada bloco ganhava alguns e a gente distribuiu, fez sorteio. E, nossa, eu acho que foi
um momento muito gratificante, assim, de você saber que tinha lá 2 músicas do teu bloco. E uma coisa que a gente sempre se preocupou muito no bloco era de preservar essas marchinhas tradicionais de carnaval, né? Tentar manter essas marchinhas, o pré-carnaval com essas marchinhas sempre tocando. E eu acho que todas essas experiências que a gente vivenciou fora trouxeram um retorno muito grande para o bairro, para que o bloco fosse ainda mais valorizado pelas pessoas dentro do bairro. E é tão legal ver hoje que não só a quantidade de pessoas que aderiram ao bloco aumentaram, como também o engajamento das pessoas. O fato da gente trazer no nome do bloco o primeiro nome do bairro, Mata Galinha, que muitas crianças não sabiam. E aí todo mundo pergunta, mas por que Mata Galinha? Então todo ano sempre tem alguém que pergunta por que Mata Galinha, porque alguém novo que vem de outro bairro, que soube do bloco e vem para esse momento com a gente aqui. E aí tem outra coisa que eu achei muito legal também, que as crianças, ao saberem desse nome do bloco, que é o nome do bairro, começaram a surgir trabalhos nas escolas. Então, as escolas começaram a propor trabalhos com o tema do Mata Galinha. Então, já várias pessoas, crianças procuraram a gente para emprestar uma galinha, para emprestar um adereço do pré-carnaval, para saber um pouco mais sobre o nome do bairro, sobre a história, para poder contar no trabalho da escola. Então, isso é legal também ver como as escolas entenderam que isso é algo que é pertencente ao bairro e eles também fazerem questão de valorizar essa história, trazendo sempre a memória do bloco como um referencial ao nome do bairro e à história do bairro. Se eu tivesse que definir em 2 palavras, eu acho que seria mais do que uma brincadeira, um momento de divertimento, ele é memória e resistência. Eu acho que ele traz muito essa questão da memória e da resistência como uma forma de continuar valorizando essa história, essa memória, essa tradição de celebrar um pré-carnaval dentro do teu bairro e as tradições populares que isso te possibilita preservar e continuar perpetuando para as novas gerações. Então, acho que basicamente é isso. Meu nome é Yolanda Bezerra, moro desde 1976 no bairro Dias Macedo. Falar de Mata Galinha é bastante gostoso, porque arrasta multidões, principalmente a meninada, os jovens, é muito alegre, é muito criativo. E esses mais de 15 anos, ele sempre foi esperado neste período do carnaval, porque trata exatamente da cultura local, onde as pessoas acompanham com muita leveza, com muita alegria. É cultura no bairro Dias Macedo, na periferia e na área sul da cidade. Então a gente fica muito contente de poder assistir, de poder participar, de poder alegrar, porque a cultura popular é isso. A gente espera que continue, porque as iniciativas, né, da cultura do nosso povo, da gente da terra, da gente da periferia, dos bairros, que muitas das vezes as crianças e os adolescentes não têm lazer, não têm oportunidade de ir para o teatro ou coisa parecida, para o cinema. E aqui no Dias Macedo é muito gostoso ver essa juventude se inserindo nesta possibilidade de resgate da história do nosso bairro Dias Macedo. O famoso Mata Galinha, ele surgiu com uma pessoa jovem, Raimundo Moreira, né, que até hoje ele passa incomodando, provocando, incomodando porque a gente fica esperando, né? Na porta da minha casa, este grupo que foi criado pelo famoso Raimundo Moreira, um dos nossos moradores ilustres do bairro Dias Macedo. Nós temos uma praça e onde o Raimundo vai, ele arrasta multidões. Mata Galinha, dizem que era um homem que tinha umas galinhas que foi atravessar um rio e as galinhas morreram, né, com a enchente desse riacho. E hoje, atualmente, há mais de 15 anos, esse bloco passa levando, arrastando multidões. Meninos, até os cachorros acompanham, porque tão alegre é o grupo. E é aqui exatamente nas praças, a Praça do Enéas Arruda, a Praça do Zequinha e a Praça do Renascer, onde ele se insere e vai passando e levando as pessoas com muita leveza, com muita alegria e, acima de tudo, com muita folia. Este é o grupo famoso Mata Galinha. Mata Galinha, para mim, é cultura,
é diversão, é alegria, é festa. É muito prazeroso estar na porta da nossa casa, este famoso grupo que leva a juventude para a rua. Este é o Mata Galinha. Eu sou a Brenda, sou do Bloco Mata Galinha, fui uma pintinha e o Bloco Mata Galinha fez parte da minha história, né? Eu comecei a brincar no bloco, a ver o bloco passar, na verdade, na minha rua e a vontade de brincar, né? Eu entrei no grupo de teatro e comecei a fazer parte também da organização, né? Quando eu digo que fui pintinha é porque as crianças contam uma parte muito grande da história do bairro, né? Tanto que no Mata Galinha foi criada a ala dos pintinhos, né? E a minha mãe era uma das pessoas que articulavam nessas crianças aqui, e elas tinham um papel muito forte, assim. A perspectiva do bloco de trazer, resgatar a memória do bairro, ela ia sendo colocada assim, em várias ações com as crianças, né? E uma delas acontecia aqui na praça, na praça em frente onde eu moro, né, no Renascer, que era a pintura das camisas. Então sempre tinha aquela movimentação que as crianças pintavam as camisas de manhã, faziam um varal estendendo todas as roupas pintadas lá, e à tarde, antes do bloco sair, elas chegavam e vestiam as camisas e iam para o bloco. Então, assim, o Mata Galinha fez parte da nossa infância e adolescência, né? Então, era aquele momento em que a gente conseguia se divertir e resgatar a memória do bairro. Então, no sentido de que essa história era contada através das músicas, através dos personagens, através da indumentária, né? E foi muito importante, assim, para mim participar, politicamente falando também. Acho que o bloco cumpriu esse papel, desde criança até adolescente, de inserir ou de fomentar a cultura local. É muito bonito de ver o desenvolvimento das crianças ao longo da trajetória do Bloco Mata Galinha, né? Nesses 15 anos a gente teve aí grávidas que brincavam o bloco de pré-carnaval, depois com seus filhos no colo, depois esses meninos correndo no meio do bloco. E é legal ver que o bloco passou pela história da vida das pessoas, né? A minha mãe, a Jaqueline, que é muito conhecida aqui na região, também foi uma pessoa que alimentou isso na gente, né? Então eu tive aí parte da finalzinho da infância e adolescência brincando no bloco. Então a gente organizava as crianças e chamava, e tal hora chegava cheio de meninos lá na porta lá de casa para brincar, ansiosos para saber se o Mata Galinha sair hoje, se ia sair amanhã, uma semana antes. Então as pessoas ficavam criando, né, principalmente as crianças, essa fantasia, alimentando essa vontade de brincar o pré-carnaval, né? E aí teve essa transição, né, das crianças que viraram mais adolescentezinhos, e dos adolescentes também que viraram pais e continuaram acompanhando o grupo, né? Então, por ser um bloco de pré-carnaval que atende desde o mamando ao caducando, né? Desde criancinha até os velhos, então a gente tem aí, as pessoas continuam fazendo parte do bloco de pré-carnaval, né? Não é uma coisa só direcionada para as crianças, nem também só para os adultos, é um local democrático onde todo mundo que quer curtir no Dias Macedo, que quer fazer parte dessa história, que quer fomentar a cultura local, tá ali de portas abertas o bloco para receber essas pessoas. E o Bloco Mata Galinha é assim, esse momento de estar mais perto do lúdico, da fantasia, de ficar feliz de ver passando na porta da sua casa. De longe a gente vai escutando o som, é o Mata Galinha, e você já sai para a porta, né? Teve um ano que eu estava com o pé quebrado, eu não pude sair, mas eu fiquei tipo na janela esperando e tive essa sensação que muitas crianças e muitas pessoas que fazem parte do bloco têm, né? De quer ficar na porta realmente esperando o bloco passar. Isso é muito bonito. Então, o Mata Galinha, para mim, é um recorte assim, da minha infância e adolescência muito bonito e que eu quero poder continuar destrinchando e fazendo parte dessa história, porque me faz muito feliz e eu acredito que contribui muito e fortalece a cultura do bairro, né? A história, a cultura e a memória do bairro. E era impossível não se envolver com Mata Galinha, porque a minha casa também era um pinto stop, que a gente chamava, né? Aquela parada do bairro em que as pessoas iam se hidratar, servia também de camarim, de suporte. Então era aquele centro de concentração ali que ajudava no bloco no suporte, né? E aí na praça a gente também fazia o momento do desfile das fantasias. Então realmente as crianças e principalmente os pais e as mães se empolgavam com esse momento. E era um momento assim, aquele momento que é tudo tão puro, tão genuína, a alegria, a vontade de se divertir, que eu acho que esse é um dos momentos mais bonitos assim do Mata Galinha. Era um processo, sempre foi, né, muito trabalhoso, porque
envolvia muitas crianças, mas é nesse momento em que a gente, sabe, é meio que pago por tudo isso, quando a gente vê ali todo mundo se divertindo, todo mundo feliz e muita gente conhecendo a história do bairro, sabendo de onde é que veio o Mata-Galinha. Aí eu acho que é nesse momento em que o bloco vai cumprindo a sua função, não vai só alegrando, não só divertindo, mas vai também informando as pessoas e fazendo elas fazerem parte ativa dessa história. Olá, eu sou Luizete Carvalho, eu estou na história desse bloco desde que ele surgiu, no Bate-Panela. O primeiro ano ele surgiu como uma brincadeira, mas depois a gente, como tudo que a gente faz, desde o teatro, quadrilha, esses movimentos na comunidade, a gente começou a ver a importância disso e o quanto que era importante ter essa consciência social, política, esse engajamento, de você ter a chance de levar valores que agora, na maioria das vezes, vão sendo distorcidos, né? Então, o Bloco Mata-Galinha, eu diria que ele tem dois diferenciais, ou dois pontos que fazem ele ser o que ele é. Uma é esse cuidado, essa tentativa nossa de manter o bloco artístico, com as touquinhas, com as pinturas das camisetas, com os bonecos. Então, essa característica das pessoas quererem não só acompanhar, mas também ficarem das janelas, das portas das suas casas, esperando o que é que tem de novidade esse ano, como é que o povo vai vir. Então, isso também estimulou as pessoas a, naturalmente, começarem a se fantasiar, colocar um colar colorido, colocar uma pintura no rosto, que a gente começou a estimular isso. A outra coisa é essa questão de valorizar e resgatar a história do bairro. Acho que cada vez mais é importante que as novas gerações tenham consciência do que surgiu, por que surgiu, como é que a história desse bairro se construiu e as pessoas que fizeram parte dela. Então a gente teve como grande estimulador desde o início o nosso saudoso querido Enéas Arruda, que foi quem estimulou, bancou antes da gente descobrir os editais. Então ele ajudava a contratar a bandinha, ele estava sempre junto, trazendo ideias. A ideia da toquinha foi dele vir de Recife com a ideia de vamos fazer a toquinha. E aí pegou, então a gente começou a criar essa tradição também de que as toquinhas a gente fazia e distribuía. A gente chegava na praça com um saco, era as pessoas, eu quero uma toquinha, quero uma toquinha. E todo ano tem isso, a gente se virar, né? Mesmo que não tenha ajuda, a gente dá um jeito de conseguir patrocínio para fazer as toquinhas. Então isso é uma marca e essa coisa de estimular e resgatar a história e a história das pessoas tem muito a ver com o que a gente faz de homenagens. Então a gente tem, por exemplo, brincantes que desde o início acreditaram, e uma das primeiras que eu diria que seria uma espécie de embaixadora do Mata-Galinha, Chica Pade. Né? Chica Pade era das primeiras que chegava na praça, chegava vestida, fantasiada, colorida. Então ela foi das primeiras acompanhantes do bloco que vinha levantando bandeira, vinha fantasiada, vinha com alegria. Então a gente começou com a Chica Pade a prestar essa homenagem e também ao Enéas, quando ele nos deixou. Então a gente faz paradas bem pontuais e a cada ano a gente vai acrescentando uma nova parada. Então a gente começou quando o Enéas, depois a gente para também, né, o bloco silencia, a gente para e presta homenagem na casa da Chica Pade e também o do Zequinha, né? Aqui, nosso diretor e acho que assim, o fundador dessa questão escolar, a educação nesse bairro. Então a gente presta essas homenagens no decorrer do bloco e acho que isso faz muita diferença, né? É um bloco muito familiar. Você vê os pais empurrando carrinho de bebê, a gente já teve gente cadeirante acompanhando. Então é muito da paz, é muito leve, gostoso de acompanhar. Então é uma honra, uma alegria fazer parte dessa história. Então o Mata-Galinha, para mim, ele tem a ver com luta, ele tem a ver com consciência, com resgate. É história. É a história do bairro se fazendo através da cultura. É mais uma ponte, né, de cultura e de arte tão necessária hoje em dia e no nosso bairro. Então, eu acho que é isso. Luta, é raiz, é alegria, acima de tudo. Para mim, o Bloco Mata-Galinha tem uma importância grande para o bairro nesse sentido de reforçar, construir, fazer história. Hoje é muito importante, principalmente para a juventude, ter essa consciência, estar presente em cada coisa que faz, em cada parte da história do seu bairro. Né? A história do bairro faz parte da minha história. Então é importante isso, a gente plantar essa sementinha. E o bloco é uma dessas ferramentas, né? Ele te dá essa possibilidade de resgate, de construção, resistência. Eu sou Raimundo Moreira, morador há 54 anos do bairro de Macedo.
E com a criação do grupo de teatro aqui no bairro, a gente sempre teve vontade de brincar carnaval aqui na nossa comunidade. Na nossa juventude, a gente inventava de ir para Aracati, fazer aquela festa, ir na Praia de Iracema, ver as outras festas. Mas por que não fazer aqui no bairro, com as pessoas que moram aqui, tentando trazer de volta aquele carnaval tradicional, não só o carnaval de axé da Bahia, mas o carnaval de marchinhas tradicionais. E não é que um dia a gente inventou de pegar umas panelas, começar a bater panela, sair pela rua, inventando que era um bloco de pré-carnaval, animando o bairro. E aí vocês sabem que um fio puxa outro fio, que puxa outro fio. As pessoas começaram a achar que essa ideia era uma ideia legal, pessoas foram se aproximando, entre eles o meu amigo Enéas Arruda, saudoso Enéas Arruda, que disse, rapaz, bora fazer esse bloco, eu te ajudo. E nesse eu te ajudo, a gente foi juntando outras pessoas, outros amigos da juventude aqui do bairro. Finalmente nasceu o Bloco Mata Galinha, em homenagem ao primeiro nome que esse bairro foi chamado. Através de uma lenda que se conta até hoje, né, que alguém que via no dia chuvoso, caiu com sua bicicleta cheia de galinhas, dentro do braço do rio Cocó, e aí ficou lá no local onde morreu as galinhas, lá no Mata Galinha. E assim a gente resolveu trazer de volta a história desse bairro, que muita gente não conhecia, e perpetuar essa história através do Bloco Mata Galinha, que foi homenageando as figuras importantes do bairro, a Chica Pade, o Seu Zequinha, o Enéas Arruda, e as pessoas que iriam se achegando. E assim, crianças, jovens, todo mundo foi chegando, porque na verdade era um momento de alegria. O nosso único compromisso era com a alegria, né, preparando esse momento de carnaval, mas podendo ser feito de forma mais acolhedora dentro da comunidade. E acho que foi com esse motivo, com essa intenção que nasceu o nosso bloco. O Bloco Mata Galinha também faz a ponte entre essas lutas que o bairro já teve, né? Então a gente acaba envolvendo todos os atores que fazem parte dessa luta. Então está presente a Associação de Moradores, as grandes lideranças do bairro, porque Dias Macedo também foi conhecido, não, além de ser um bairro de luta, né, por essas lutas populares, pela casa própria, pela energia, pelo saneamento básico, pela saúde, pela qualidade da educação, mas também um bairro cultural. Esse é um bairro que tem desde aquele tirada de reis, minha memória já não é mais a mesma, vocês sabem, né? Tirada de reis, Paixão de Cristo, festejo junino, Alto de Natal e também esse momento de pré-carnaval. Então, além de ser um bairro de luta, é um bairro cultural e acho que o Mata Galinha veio só reforçar esse lado cultural da comunidade. Passaram-se 15 anos. É como se fosse ontem, né? Me lembro de todas as dificuldades porque apesar de eu estar um pouco mais à frente, esse bloco foi construído a muitas mãos, né? Muitos amigos e amigas, pessoas que sempre tiveram interesse em ajudar. Então, foi graças ao incentivo e à ajuda dessas pessoas que eu fui criando essa resistência de, ano a ano, conseguir fazer promoção, juntar dinheiro, escrever edital, né? Procurar patrocínio. Porque a gente está no mundo capitalista, então tudo tem o seu custo, o seu valor. Então as coisas nem sempre acontecem tudo de graça. Então tinha essa dificuldade mesmo de você construir financeiramente que o bloco saísse todo ano. Não era mais uma brincadeira despretensiosa, agora era algo mais organizado, né, que tinha um certo valor para que isso acontecesse. Então eu me senti sempre muito acolhido, né? Foi graças a essas várias pessoas que passaram, né, pelo bloco, que eu consegui ter força e resistência para chegar até aqui hoje, estar podendo celebrar esses 15 anos, a alegria. E eu fico muito feliz de estar registrando isso. As pessoas daqui a 15 anos podem estar vendo esse vídeo, olhar, nossa, o bloco começou assim, para mim é uma alegria enorme. Eu tenho muitas memórias da saída do bloco, né? Mas acho que a que mais vai sendo guardada na minha cabeça, né, no meu coração, é o momento que as pessoas saem de dentro das suas casas e vão para a janela, vão para a sacada, né? Não só no primeiro plano, porque agora o Dias Macedo não só tem casas no piso térreo, mas também tem várias casas no segundo piso. E eu vejo as pessoas saindo de casa, gritando, lá vem o Mata Galinha! Acho para mim uma alegria, né? Eu geralmente fico saudando as pessoas, né, como aquele alguém que vai incentivando as pessoas a seguirem no bloco, tirando as pessoas de suas casas. Né? Bora, gente, abre a janela que o Mata Galinha vai passar. Então a minha maior alegria, né, o que vai me motivando ano a ano é assim, nossa, eu vou chegar num dia que eu vou ver a casa das pessoas, as pessoas saíram de casa alegres para cumprimentar o bloco. Eles cumprimentam o bloco, dão tchau, dão adeus. Alguns esperam o bloco passar em frente à sua casa para... Estava só esperando você chegar, e desce, vai, acompanha a gente. Então, para mim, essas memórias de ver cada pessoa, né? Aquele que era criança e agora é adolescente, às vezes fica encabulado de ir, quando era pequeno não tinha vergonha de ir.
os adultos que às vezes eram jovens e agora são pais e também estão acompanhando. Então, para mim, é renovar a alegria ver as pessoas saindo de casa, cumprimentar o Mata-Galinha na rua. A gente passou por um baque agora no período da pandemia, né? Eu não imaginava que a gente não fosse sair durante 2 anos. Eu nunca passou na minha cabeça passar 2 anos sem sair. No primeiro ano foi mais difícil, porque eu não conseguia sair de casa e as pessoas ficavam me perguntando pela internet: vai ter bloco? Como é que vai ser o Mata-Galinha esse ano? Eu dizia: não, infelizmente, enquanto tiver a pandemia, a gente não pode sair. Aí veio o segundo ano, né? Primeira, segunda, terceira onda, sai, não sai, aquela dúvida, mas também de novo a gente não pôde sair. E eu acho que eu não vejo a hora de agora em 2023 de novo botar o bloco na rua, de vir para essa praça, né, ver as pessoas chegando com as suas touquinhas, ou os que não têm perguntando: cadê, vai trazer a minha touquinha aí, como é que está a minha touquinha? Os pais trazendo os filhos, todos fantasiados para acompanhar o bloco. Então, assim, apesar de ser muito duro carregar, né, assim, às vezes, de guardar os bonecos por um ano, de arrumar, de botar no sol, de cuidar, de reformar, de ir atrás de dinheiro de novo para pagar a bandinha, né? Tá essas dificuldades sendo renovadas, mas elas se tornam um prazer quando a gente vê a alegria das pessoas se concentrando e dizendo: não, que hora a gente sai, vamos sair, já está ficando tarde, porque a gente dá uma volta pelo bairro, né? Ele também tem essa característica, é um bloco em movimento, ele não fica concentrado só no lugar, a gente dá uma volta, começa quase o sol se pondo e chega aqui já com a lua e as estrelas no céu. Então, para mim, estou aqui torcendo que chegue logo 2023, para a gente estar na rua. Tirando as capas do que é ser diretor do bloco, para mim, assim, como Raimundo, como artista da comunidade, depois de ter já carregado um grupo junino por 30 anos, ter feito Paixão de Cristo também por mais de 15 anos, até hoje estar com um grupo de teatro, agora de forma mais profissional, por mais de 35 anos, eu acho assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Mata-Galinha. Então, assim, era quase como se eu bebesse esse elixir da juventude para continuar tendo energia e continuar fazendo as outras coisas. Então, eu não me vejo hoje, aí eu posso me lembrar da Chica Padi. Eu também quero estar aqui nem a Chica Padi, com seus mais de 80 anos, acompanhando bem velho. Bora, gente, vai sair o Mata-Galinha. Então, eu me renovo a cada vez que sai o bloco Mata-Galinha, em que eu ando pela minha comunidade, que eu vejo as pessoas, olho nos olhos das pessoas. Então, vai ser difícil deixar de fazer um dia o Mata-Galinha. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata-Galinha arrastando a multidão. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata-Galinha arrastando a multidão. Quero ver você mexer, quero ver você pular, quero ver essa energia me contagiar. É nesse bloco arrastão que hoje vou me acabar, e não importa o que os outros vão falar. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata-Galinha arrastando a multidão. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata-Galinha arrastando a multidão. Sou folião da alegria, venha comigo brincar, eu e você na avenida juntos comemorar. É nesse bloco arrastão que hoje vou me acabar, e não importa o que os outros vão falar. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata-Galinha arrastando a multidão. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata-Galinha arrastando a multidão. Quero ver você mexer, quero ver você pular, quero ver essa energia me contagiar. É nesse bloco arrastão que hoje vou me acabar, e não importa o que os outros vão falar. Explode
explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata Galinha, arrastando a multidão. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata Galinha, arrastando a multidão. Quero ver você mexer, quero ver você pular, quero ver essa energia me contagiar. É nesse bloco arrastão que hoje vou me acabar, e não importa o que os outros vão falar. Explode de alegria e vibra de emoção. Bloco Mata Galinha, arrastando a multidão. Explode de alegria e vibra de emoção.